Olá, meu povo, aqui estou eu, Heber Vieira, desta feita, querendo mostrar a você como será todo guia de estudo para o concurso CPU, ou seja, o concurso unificado de Pernambuco, o primeiro concurso unificado do estado de Pernambuco, e eu estou trazendo aqui para você, vou trazer todas as informações necessárias, em forma, obviamente, de questões e os conteúdos que eu tenho certeza que cairão na prova de vocês. Tá? Então, assim, quero só adiantar, antes de começar qualquer outra coisa, quero só adiantar que a banca FCC, ela gosta muito de estruturas que relembrem reescritura de texto e gosta muito de trabalhar com estruturas de verbo. Ela é apaixonada por verbo. Reescrita de termos verbais. Então, nós teremos, por exemplo, na nossa mentoria, eu terei, já começo com verbo, inclusive, vai e eu já começo trabalhando verbos dentro da proposta da FCC, que é exatamente a situação, o posicionamento dela em relação à articulação dos tempos verbais. Então, essa articulação dos tempos verbais é bem interessante e a gente vai perceber, não é à toa que nesse material aqui, de tantas questões que nós tínhamos em 2025, eu coloquei logo duas. Coloquei duas questões que eles pedem para valer mesmo. Tá? E tem outra novidade que eles pedem muito, porque as pessoas estão errando demais, que é a questão ligada ao discurso direto e ao discurso indireto. Vou explicar aqui direitinho a você como funciona. Tá? Tem uma tabelinha para isso, só para você ver como o esquema é. Tem uma tabelinha, coisa que você não vai encontrar na gramática, e existe essa tabelinha que a gente vai ter de resolver e observar por aqui. Tá bom? Então, vai ser muito bom esse nosso encontro, vai ser interessante. Eu selecionei essas 10 questões aqui, e são 10 conteúdos, e, além deles, os demais que eu vou citar ao longo da aula. Olha só, temos aqui uma estrutura de um período que veio num texto e diz assim um período: chegará o dia em que haveremos de compor uma horda de zumbisa que venha a faltar uma real criatividade. Aí a banca chega e diz assim: uma adequada articulação entre os tempos e os modos verbais da frase acima persistirá caso se substituam os elementos sublinhados na ordem dada por. Primeiro, eu quero trabalhar com vocês aqui com a estrutura e ela mostra para a gente a base de tudo que é o texto inicial. O texto inicial, você percebe aqui que nós temos o verbo que está no futuro, que a gente chama de futuro do presente. Aqui está, futuro do presente. Como eu falei, esse aí é o primeiro assunto o assunto teórico que eu vou trabalhar na mentoria, CPU. Tá? Aqui você percebe que também eu tenho futuro do presente. E aqui, que venha a faltar, eu tenho o presente do subjuntivo. Tem uma coisinha que eu sempre digo. Vocês percebem que tem aí nessa estrutura, tem aí sempre a palavrinha presente. Chegará, futuro do presente, mas é futuro. Mas tem futuro do presente. Eu chegarei, tu chegarás, ele chegará.
Eu haverei de ir, tu haverás, ele haverá. Nós haveremos, futuro do presente. E presente do subjuntivo, que venha a faltar. Que venha porque é presente subjuntivo. Porque essa situação não transmite certeza. Ela transmite aí uma dúvida. Esse que venha é uma situação de dúvida, por isso que a gente chama de subjuntivo. O que eu quero mostrar a vocês é o seguinte: nós teremos de procurar uma alternativa que também, olha só que loucura, nós teremos que procurar uma alternativa que também tenha elementos que se casem articulados em relação a nomes ou sobrenomes, ou seja, o mesmo nome ou o mesmo sobrenome de tempo verbal. Como assim, Heber, sobrenome? Futuro do presente. Quem é o sobrenome aí? Presente. Futuro do presente. Sobrenome presente. Presente subjuntivo. Quem é o nome? Presente. Pronto, é isso. Quando eu disser sobrenome, é o segundo, tá bom? E quando eu disser o nome, é o primeiro. Então, você não vai procurar tudo que esteja aqui no presente, não. Na reescrita, você vai buscar uma situação que esteja em consonância com aqueles tempos verbais ali. Veja aqui comigo. Ele diz aqui, chega o dia. Chega é presente do indicativo. Aí ele diz aqui, compuséssemos. Compuséssemos, você vai ver comigo ao longo das nossas aulas, que esse SSE, na verdade, aqui é um pretérito imperfeito do subjuntivo. Isso quer dizer, sabe o quê? Não tem nome e sobrenome que se articule aí. A letra A já está fora. Já está fora. Aí vem o faltasse. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, está aí fora esse contexto. Não cabe, porque o presente do indicativo ele não combina. Ele não combina com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Não combina mesmo. Tem que ter o nome ou o sobrenome de algum deles. Então, a letra A está fora. Vejamos a letra B. Terá chegado. Terá chegado. Eu tenho aqui futuro. Terá é futuro do presente. Teríamos composto. Teríamos futuro do pretérito. Esses dois sobrenomes, eles não se suportam. Futuro do presente e futuro do pretérito, eles não se suportam mesmo. Ok? Não se esqueçam disso. Você não pode utilizar uma construção em um período em que o futuro do presente esteja junto com o futuro do pretérito. Porque isso dá problema, isso não é correto. Então, aqui, faltaria futuro do pretérito. Então, esse iria aqui é o que configura o futuro do pretérito. Então, como eu disse agora, se eu tive aí, mas você disse que tem nome, tudo é futuro. Mas a informação nova que eu coloquei aqui na letra B, qual foi? Presente e pretérito, eles não podem estar juntos em um mesmo período como sobrenomes. Como assim sobrenomes? Eles não podem vir após a preposição. Futuro do presente, futuro do pretérito. Não. Você não pode utilizar de jeito nenhum essa construção. Então, aí já elimine essa letra B. Essa letra B vai ficar fora da estrutura. Fora mesmo. Tá bom? Então, fica aí para você essa dica nesse caso. Vamos agora a outro ponto aqui.
Outra ideia aqui, vejamos. Olha, chegou. Chegou é pretérito perfeito. Houvermos é futuro do subjuntivo. Pronto. Você já sabe que aqui não cabe. Não cabe de jeito nenhum. Futuro subjuntivo já não cabe com pretérito perfeito. Tá? E faltara pretérito mais que perfeito. Eita, danou-se tudo. Pretérito mais que perfeito. Ai, meu Deus. Aí eu tenho uma dica aqui para você. Ó. Quando você tiver o se, que você viu comigo que o se, ele é o pretérito imperfeito do subjuntivo, ele sempre estará de mãos dadas com o ria. E o ria é o futuro pretérito. Olha aqui. Então, olha, você viu pretérito aqui, um pretérito sobrenome e um pretérito nome. Teria é futuro, letra D, futuro do pretérito. Teria aqui, na letra D, futuro do pretérito. Houvéssemos, olha o se, pretérito imperfeito. E viesse pretérito imperfeito. Acabamos de achar o nosso gabarito. Olha aqui. Pretérito imperfeito subjuntivo se casando com uria. Então, o nome pretérito presente em uma estrutura, em duas, na verdade, e o sobrenome presente na outra. Sobrenome está lá fazendo parte da outra estrutura. Então, a nossa resposta é a letra D de dado. Tá? Letra E não pode, por qual razão? Porque eu tenho chegaria, que é futuro do. Comporemos é o quê? Futuro do presente. Eu disse o que é você? Presente, futuro do presente, futuro do pretérito. Presente e pretérito como sobrenome não se batem de jeito nenhum. Tá? Então, por conta disso, não pode ser. Então, aqui está para você essa estrutura. Nossa resposta, letra D de dado. D de dado, nossa resposta nessa questão. Maravilha. E aí, gente, todo mundo compreendeu? O pessoal compreendeu aqui o que eu coloquei agora. Isso aqui foi somente uma colherzinha de chá que eu trouxe para mostrar a vocês como a coisa funciona. E a banca ama isso aí. Então, tem toda uma estrutura, tem toda uma orientação quanto a isso. E essa orientação, ela é necessária e ela faz com que você entenda e ela faz com que você observe. Então, vai ficar assim, somente amarrando aqui agora o elemento, vai ficar exatamente assim, olha. Vou ler agora como vai ficar. Vou trazer aqui para você, vai ficar. Teria chegado o dia em que houvéssemos de compor uma horda de zumbis que viesse a faltar uma real criatividade? Pronto, é isso aí. Resposta letra D de dado. Maravilha? Pronto, aqui está para você a primeiríssima questão e o nosso gabarito relacionado a ela, como ele funciona. Perfeito? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer, tá bom? Porque, como falei, essa aula é toda de orientação, você vai ter uma questão dessa na sua prova e é necessário que você acerte. Essa questão tem um altíssimo índice de erros, tem um índice de erros muito grande, mas
Se não cair um seria, por exemplo, na alternativa, tá? Porque eu coloquei outra questão dessa que não tem um seria. Então, por isso que é necessário que você esteja aqui ciente de cada item desse. Outra coisinha que acontece bastante, repetir a analogia do se, o se é pretérito imperfeito do subjuntivo, SSE. Ele sempre estará de mãos dadas com o verbo da outra oração, e esse verbo da outra oração estará no futuro do pretérito do indicativo, que vai ter sempre a forma ria. Se eu pudesse, eu iria. Tá bom? Se eu pudesse, eu iria. É assim que funciona. Aí você, entendendo desse jeito, fica uma maravilha. Você acerta rapidinho, rapidinho mesmo. Você fala, meu Deus do céu, é só isso. É isso mesmo. Não tem muito estresse. Tá bom? Outra coisa aqui, vamos agora observar. Ok? Foi a Rayane que perguntou. A pessoa que perguntou compreendeu aí direitinho. Posso prosseguir? Ah, ok. Vamos lá. 2. Considere as seguintes orações. Isso aqui é o seguinte: a banca põe 3 informações, ela põe 3 períodos. E ela quer que você organize os 3 períodos em um só, mantendo a correção gramatical, a lógica, tá? Tem que ser a coerência. Então, temos aqui o seguinte: nosso cérebro se formou ao longo de milhões de anos. Essa é a primeira informação que veio. Nosso cérebro se formou ao longo de milhões de anos. Aí depois veio, nosso cérebro gerou bilhões de neurônios. Olha, primeiro ele se formou e depois gerou. E depois ele faz, nosso cérebro nos dotou de um ponto de vista. 3 informações. Então, vamos lá observar aqui. Você percebe que essas informações, elas não se contrapõem. Como assim, Heber? Elas não se contrapõem? Não tem nenhuma oração aqui que está discordando uma da outra. São 3 informações diferentes. Então, a primeira, nosso cérebro, ele se formou ao longo de milhões de anos. Então, vamos ver onde está essa primeira estrutura aqui. Vamos vê-la, tem que estar exatamente dizendo isso. Nosso cérebro, olha aqui a continuação da oração, formou-se ao longo de milhões de anos. Olha aqui a oração 1, período 1 está aqui, perfeito. Ué, tem que vir na ordem? Não. Só não pode vir informação que não caiba. Tá? Mas a primeira informação está aqui, corretinha. Foi essa. Nosso cérebro ele gerou bilhões de neurônios. E o nosso cérebro nos dotou de um ponto de vista. Aí, esse quezinho que está aqui, ele é o que a gente chama de pronome relativo, que é um assunto que a gente vai ver, vocês vão perceber, e ele estará presente na nossa aula hoje de orientação. Esse que equivale a o qual, a qual, os quais ou as quais. Então, ele está ligado aqui ao termo cérebro. Você olha para esse que, mas você vai olhar para esse que como se fosse o termo cérebro, nosso cérebro. Então, esse que você vai ler assim, nosso cérebro, esse que é nosso cérebro, nos dotou de um ponto de vista. Nosso cérebro nos dotou de um ponto de vista. Está aqui. A terceira oração. Ela veio aqui como segunda, mas, enfim,
todos os verbos estão aqui no indicativo, não tem problema. Então, aqui, ó, nos dotou de um ponto de vista. Então, você percebe que é a oração número 3, e está certinha a informação dela. E ele depois diz, depois não, no item 2, ele diz que nosso cérebro gerou bilhões de neurônios. Quando ele diz gerando bilhões de neurônios, esse gerando, quem é que está gerando? Nosso cérebro, gerando bilhões de neurônios. Perfeitamente. Então, nossa resposta aqui é a letra A. Todas as informações vieram corretas. Não veio nenhuma informação aqui que deturpasse, nenhuma informação diferente. Não houve nenhum erro de língua portuguesa aí, nenhum erro gramatical, nenhum erro de coesão, nenhum erro de pontuação, nenhum erro de concordância. Tudo isso você tem de observar. Tudo mesmo. Vamos ver as outras situações, o que acontece. Olha, aqui, olha, letra B. Já começou errada a letra B. Mesmo sendo dotado de um cérebro com bilhões de neurônios, eu quero saber por que mesmo sendo dotado. Porque quando você diz mesmo sendo dotado, é como se o que viesse só fosse coisa ruim. Porque esse mesmo sendo é um termo que a gente chama de concessão. Então, ele anuncia uma coisa adversativa. Então, você percebe que esse mesmo aqui não cabe. Não cabe de jeito nenhum. A mesma coisa acontece na letra C. Em que pese. Gente, em que pese é a mesma coisa de mesmo. É a mesma coisa de apesar de. Apesar de haver se formado ao longo de milhões de anos, não tem nada aqui que dê essa ideia, que anuncie uma adversidade, que quebre essa expectativa. Então, já começa errada a letra C também. Tá? Então, você já deixa errado, tanto a B quanto a C. Porque não tem nada aqui. Vou dar um exemplo fora disso aqui para você ver. Se eu chego para você e digo, olha, mesmo estando rouco, vírgula, darei aula. Se eu estou muito rouco, a ideia que você vai ter qual é? Poxa, ele vai dar aula, não. Só que eu vou fazer o oposto. Vou dar aula, sim. Aqui não aconteceu nada disso nos textos originais. Foram 3 elementos que trouxeram para nós informações positivas que não se contrapõem e não se contrapõem umas com as outras. Não se contrapõem, de jeito nenhum. Tá? Letra D. Dotados de um ponto de vista ao longo de milhões de anos. Olha, dotados. Estamos falando de quê? Do nosso cérebro. Então, não pode ser o termo dotados. Facultou-nos o uso de bilhões de neurônios. Facultou-nos é o seguinte: pode ou não ter o uso de bilhões de neurônios. Olha quanta coisa errada. Tá vendo? E letra E. Ao gerar bilhões de neurônios, vocês sabem o que é ao, gente? Ao é tempo. É como se eu dissesse aqui, quando gerou bilhões de neurônios, formados a partir de muitos milênios, nosso ponto de vista foi dotado de um cérebro. Opa! Nosso cérebro nos dotou de um ponto de vista. Nosso cérebro gerou bilhões de neurônios. Tá? Ao gerar bilhões de neurônios, formados ao longo de muitos milênios, nosso ponto de vista. Esse formados está concordando com o nosso ponto. Meu Deus do céu, está um horror essa letra E. Terrível, terrível mesmo. Então, é na simplicidade, você viu, foi na simplicidade que a gente acertou a alternativa. As informações,
todas vieram ali certinho, todas se bateram certinho mesmo, olha. Primeiro veio a oração 1, que ela, no meio dela temos a oração 3, que a gente chama de oração intercalada, que nesse sentido aí, essa intercalada é uma subordinada que a gente chama de adjetiva, e depois veio o gerando bilhões, que foi a oração que está originalmente como oração número 2. Então, a nossa resposta aqui, olha, está na letra A. Somente isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo com esses elementos que começam, com essas concordâncias doidas que existem aí nesses termos, tá bom? Então, isso faz com que a estrutura fique toda errada mesmo. Então, nossa construção, e olha que tem mais erros, hein? Eu que não coloquei aqui, fui somente nos erros que eu sempre asseguro aos meus alunos. Quando tem uma questão desse tipo, você procura sempre a questão das conjunções. Use sempre a lógica das conjunções para ver se elas estão batendo. Então, só a B e a C, elas disseram uma mesma coisa que não cabia de jeito nenhum, que é a questão da concessão. A letra D, erro gramatical de concordância. Só o início já deu esse problema. E o facultou-nos também. E a letra E, essa ideia de tempo. Então, aí está. Você percebe, nossa resposta fica, então, na letra A. Perfeito? Então, vamos aqui agora ver. Primeiro, eu quero saber aqui de vocês se todo mundo compreendeu a explicação desses elementos. Tudo certinho aí, gente? Todo mundo percebeu? Olha, o grande segredo, já sabe, né? É organizar, ver se as informações estão batendo de fato ali naquela estrutura. Pronto. É uma questão certa de cair na sua prova. Aí vem agora uma questão de pronome relativo. Lembra que eu falei? Eu disse a vocês que a banca vai colocar questão de pronome relativo. Por que ela usa pronome relativo? Porque ela aproveita e usa também regência. Ela usa a regência. O que é regência, Heber? Faz tanto tempo que eu não estudo português, Heber. Regência é um pedido. É um pedido feito por um nome. Isso é regência, tá bom? Então, a gente vai aqui dar uma olhada nessa estrutura, aqui direitinho agora, em cada um desses elementos, para vocês observarem aqui, só deixando claro para vocês. Olha só. Ele diz aqui o seguinte: o correto julgamento crítico a qual muitos se arvoram não é tão comum sequer entre os escritores. Então, você percebe que esse o qual, até esse o qual aqui está correto, porque ele está falando sobre o julgamento, tudo bem. Só precisamos saber se esse a ele tem a ver com este verbo. Aí é aquela questão da regência que eu falei. Porque o que é se arvorar? Se arvorar é você se arvorar da ideia de pendurar, de você se encostar, de você se apoiar, tá? E ele vai trazer também a mesma regência. Quem se arvora em alguma coisa. Só que aqui tem a. Então, não é ao qual. Em mais o qual equivale a no qual. Olha, em mais o qual equivale a no qual. Então, está fora a letra A. Totalmente fora. Então, já viram como é que é o esquema aqui da FCC. Tá bom? Pronome relativo, mas não é somente olhar se o pronome relativo está correto. É olhar se esse pronome relativo, tá? Se ele
depois dele há um pedido de preposição, e se a preposição utilizada antes do pronome relativo, ela está correta. Você viu aí que não, porque quem se arvora, quem se apoia em alguma coisa, se arvora em alguma coisa. Então, aí você percebe que não vai ser ao qual, vai ser no qual. É algo que também vamos estudar bastante aqui, porque eu quero realmente ter aprovações neste concurso. Quero que os meus alunos eles façam diferença. E português na FCC faz uma grande diferença mesmo. Letra B. Os equívocos de julgamento em cujos muitos... Opa! Eu acredito que você já sabe que o pronome cujo ele faz exatamente uma relação de pertencimento entre substantivos, entre nomes. E ele concorda em gênero e em número com o substantivo que vem depois dele. Olha o que foi que veio depois dele aqui, gente. Veio um pronome indefinido. Então, quando você tiver um pronome indefinido, você não pode usar o termo cujo. Jamais. Jamais mesmo. Aí você vai dizer, Heber, e vai ser como? Vai ficar os equívocos de julgamento de que muitos são vítimas, porque quem é vítima de. E a gente vai utilizar o pronome relativo universal, que é o quê? Então, vai ficar o quezinho aqui. Por que não cabe cujo? Cujo só caberia se houvesse uma ideia de pertencimento entre substantivos. Após o pronome cujo, tende a haver um substantivo com o qual o pronome concorda. Só que aqui, esse termo muitos, ele é um pronome indefinido. Se ele é um pronome indefinido, ele não caberá aqui de forma alguma. Mas, Heber, pronome nenhum eu posso utilizar depois do cujo. Meu amigo, você não pode usar nenhum artigo. Nem cujo u, nem cuja a. Você pode usar? Você vai usar uma situação de um pronome indefinido? De jeito nenhum, criatura. Entendeu? Então, aí está a letra B para você. Ela também está errada. Tá? Aí agora nós temos aqui o seguinte. Os amigos cronistas trocavam crônicas. Olha, eu tenho um substantivo crônicas aqui. De cuja falsa autoria, eu tenho aqui, olha, substantivo também. O falsa é adjetivo, mas você sabe muito bem que ele está aqui deslocado. O lugarzinho dele é depois de autoria, né? Autoria falsa. Então, não temos erro aqui não, tá? Então, crônicas, as crônicas têm autoria. As crônicas possuem autoria. Você raciocina, sim, para ver se caberá o uso do cujo ou não. Então, as crônicas possuem autoria. Então, por isso que a gente chama de pertencimento entre substantivos. As crônicas possuem autoria falsa. Tá? Aí, esse falsa concorda em gênero e em número com autoria, que é o substantivo. Até aí está tudo bem. Vamos ver se estará correto o uso dessa preposição de. Vamos ver se essa preposição de é solicitada, porque se ela for solicitada, o gabarito vai ser a letra C. Vejamos, olha lá. Os amigos cronistas trocavam crônicas, cuja falsa autoria, no entanto, nenhum leitor poderia suspeita de alguma coisa. Então, esse de que está aqui, ele vem exatamente para antes do pronome relativo cujo. Nesse caso aí, cuja, porque está concordando com autoria, o substantivo autoria. Nossa resposta vai ser a letra C.
Tá vendo? Por isso que a banca pede tanto esse conteúdo, porque ela não trabalha somente pronome relativo. Ela trabalha, primeiro, você tem que saber o uso correto do pronome relativo e saber se está correta a preposição e se é necessária a preposição antes de um pronome relativo. Se houver esse pedido, a gente chama isso de regência. A regência pode ser do verbo ou do nome. Aqui foi do verbo suspeitar. Por isso que a nossa resposta foi letra D de dado. Olha aí que maravilha. D de dado não, desculpa, letra C. Quero falar sobre D de dado agora. Os reparos críticos de que Castelinho aplicou à crônica de Sabino chegaram a abalar seu autor. Aí eu pergunto a você, de onde veio essa preposição de? Porque, vê só, Castelinho, ele aplicou a crônica. Ele pegou os reparos críticos e aplicou a crônica. E onde é que está essa preposição de aí? Não tem essa preposição de. Bem, seria como? Seriam os reparos críticos que Castelinho aplicou à crônica de Sabino, chegaram a abalar seu autor. Somente isso. Só e somente, criatura. Porque não houve pedido de preposição. Aqui, olha, não houve pedido de preposição. É isso. O paradoxo de julgamento com o qual seu amigo Castelinho incorreu, olha, quem incorre, incorre em alguma coisa. Então, não é. É o mesmo erro que aconteceu na letra A. Incorre em. Em mais o qual vai ficar como no qual. Aí você faz, eu tenho que decorar esses verbos todinhos. Olha, vou dizer a você uma coisa tão boa agora. A banca repete os mesmos verbos. Ela adora o verbo incorrer. Ela adora o verbo arvorar, arvorar-se. Ela adora esses verbos. Adora o verbo referir-se. Então, não se desespere. Eu estou aqui trazendo para você já mais ou menos como é que vai ser a sua prova. Então, não se desespere, que dá tudo certo. Tudo certo vai dar. Ok? Então, fica aí tranquilo em relação a o que virá pela frente para você. Ok? Então, certinho? Vamos aqui agora à nossa questão de número 4. Essa daqui é aquela que eu falei que a banca tem surfado demais e as pessoas têm enlouquecido. É o que a gente chama de discurso direto e discurso indireto. Primeiro, eu quero dizer a você o que é discurso direto. Discurso direto é você transcrever literalmente a fala de alguém. É a transcrição literal da fala. Por exemplo, se Maurício chega para mim e diz assim, Heber, eu estou feliz. Heber, eu estou feliz. Isso é, eu estou transcrevendo o que Maurício disse. Gente, Maurício me disse, 2 pontos. Heber, eu estou feliz. E o discurso indireto vai ser como? Maurício me disse que ele estava feliz. O eu passou a ser ele. O está passou a ser estava. Porque o discurso indireto, ele afasta. Ele afasta e ele joga sempre o verbo para a estrutura de passado. Ele põe sempre o verbo para a estrutura de passado. É muito interessante o discurso indireto.
sempre trazendo para a gente essa informação de passado. Eu acho, pense numa banca que faz questões boas desse conteúdo, é a banca FCC. Ela domina de uma forma, ela faz de uma coisa absurda isso aqui. Então, eu disse a vocês no início da aula, haverá no nosso curso uma tabelinha. Claro que eu vou mostrar aqui alguns verbos hoje e alguns pronomes que mudam quando você passa do discurso direto que é a transcrição literal da fala, e o discurso indireto, você usa sempre um que. Usa um que. Ah, ela me disse que estava doente. Ela me disse, estou doente. Ela me disse que estava doente. Então, você percebe que eu utilizo com as minhas palavras o conteúdo do que ela falou. Isso a gente chama de discurso indireto. Tá bom? Então, veja aqui comigo agora o que vem nesse ponto que eu achei fantástico. Naquele dia, Castelo Branco, me disse: olha aqui, isso aqui é o discurso direto, olha, gente. Eu, se fosse você, parava um pouco, porque essa sua última crônica está de amargar. Isso daqui é o discurso direto. Foi o que ele falou aqui no discurso direto. A estrutura dele está aqui no discurso direto. Tá? Discurso direto. Agora vamos ver o discurso indireto. Vai ficar assim. Carlos Castelo Branco me disse naquele dia que... Primeiro, você não vai dizer eu se fosse você. Porque ele está falando para mim. Se ele está falando para mim, no discurso indireto, eu vou dizer como? Eu, se fosse você, não. Eu vou dizer se fosse eu. O você passa a ser eu. Tá? Então, aqui, olha. No lugar dele... Não seria no lugar dele. Devia parar um pouco. Não seria devia. Tá? De jeito nenhum. Já que aquela sua última não pode ser sua, tá? O aquela tá aqui, o aquela tá certo. Aqui, olha, o essa vira aquela, viu, gente? O discurso direto, o essa está aqui. Aí, quando passa para o indireto, o essa vira aquela. Sempre assim. O está, olha o está, cadê o está? O está passa a ser estava. É isso. Então, o erro foi nesse início aí, no lugar dele. Que não seria no lugar dele. Porque ele faz eu se fosse você. Aí, nesse caso, não seria eu se fosse você, tem que ser o você passa a ser eu. Tá? Porque eu não vou assumir, não sou eu que estou falando as palavras dele em relação a mim. Então, olha, mesmo que eu fosse você, não vai ser mesmo que eu fosse você. De jeito nenhum. Deveria parar um pouco, estando de amargar, esta, não é esta. Como eu disse a você, o essa passa a ser aquela. Tá? Então, está errado aqui. Aí vem uma aqui agora. Fosse eu, você devia parar um pouco. Olha, fosse eu, você devia parar um pouco. Fosse eu, você não. Fosse eu, ele deveria parar. Então, olha, não pode ser você. Se fosse eu, ele pararia um pouco, tá? Então, não pode ser. Porque esta, você sabe que não é esta, tem de ser aquela, tá? E não pode ser tem que ser estava. O está passa a ser estava.
Presente passa a ser pretérito imperfeito. Não pode ser no seu caso, porque eu estou falando em relação a mim. Seria no meu caso, pararia um pouco. Ele pararia um pouco, tá? Então, fosse essa, não é essa, é aquela. Sua crônica de amargar. Fosse sua essa crônica, tá? Então, não é fosse, seria estava. Resposta letra E. Olha lá, olha aqui. Eu, se fosse você, parava um pouco, porque essa sua crônica está de amargar. Se fosse eu, ele disse assim para mim, se fosse eu, ele pararia um pouco, porque aquela, olha aqui, perfeito, aquela minha, porque a crônica era minha, aquela minha única crônica estava de amargar. Então, veja o que aconteceu. O você passou a ser eu. O essa passou a ser aquela. O sua, já que sou eu que estou falando, passa a ser minha. O está passa a ser estava. Olha aí, tá vendo? Então, aqui está, a nossa resposta é letra E. Vejam só. E essa estrutura aqui tem todo um esqueminha. Ela tem toda uma coluna que você não encontra essa coluna em gramática. Não há essa coluna em gramática de jeito nenhum. E, claro, eu trabalho uma aula todinha com isso, porque a banca deixou bem explícito esse tipo de conteúdo para a prova do Unificado de Pernambuco. Então, aí está, resposta letra E. E aí, gente, não é difícil? Fala aí para mim. O que é que vocês acharam? Essa questãozinha aí não é difícil? Você tem que ter a técnica. Tem que ter a técnica. Não é difícil? Tá vendo? Pronto. É isso aí. Ah, estou vendo aqui uma pessoa que está dizendo que não entendeu porque o de cujo. O de cujo. Desculpa, eu só vim ver aqui agora, tá? O de cujo. De cuja. Porque quem suspeita, olha o suspeitar. Quem suspeita, suspeita de. Se você tem um pronome relativo, cuja é pronome relativo, e se na oração da qual ele faz parte houver um pedido de preposição, essa preposição obrigatoriamente ficará posicionada antes do pronome relativo. Obrigatoriamente. Isso vale para todos os pronomes relativos. E só lembrando que todo pronome relativo inicia uma nova oração. Tá? Por isso que aqui ficou de cuja falsa autoria. Tá? É isso aí. Então você percebe, eu acredito que a questão em que haverá mais erros será essa questão número 4. Mas como os meus alunos terão uma tabelinha com os tempos e as mudanças, inclusive dos pronomes, não haverá problema. De jeito nenhum. Tá bom? Não haverá problema mesmo. Mudança de pessoa, mudança de pronome, tudo se altera. Então, aí está para você. Essa é a nossa FCC 2025. FCC 2025 é assim. Na verdade, gente, as bancas estão ficando cada vez mais primorosas, mais detalhistas nas suas personalidades. A banca FCC ela não mudou muito. Agora, a abordagem dela está muito mais refinada. Muito mais refinada. Sigamos agora a nossa próxima questão. Deixe-me ver aqui, tem alguém querendo falar comigo. Oi, Igor, pode falar. Vitor, pode falar, Vitor, desculpa.
Pode falar, querido. Tá conseguindo me escutar? Agora sim. Eu não entendi por que não pode usar no lugar dele, na letra A. Tipo, necessariamente você tem que continuar com se fosse você e eu, ou é alguma coisa do discurso indireto? No meu lugar seria. Porque, pessoal, assim, se fosse você, parava. Então, assim, no, não seria no lugar dele, seria no meu lugar, no meu lugar. Porque ele está falando de mim. Uma pessoa, quando fala de você, digamos que eu chego para você e digo, Igor, você, você fez uma. Você. Ó, eu acho, Igor, que você deveria estudar bastante esse conteúdo. Aí você vai conversar com alguém. Aí você vai dizer, Heber disse que achava que no meu lugar eu devo estudar, eu deveria estudar esse conteúdo. Pronto, é isso. Tá? Então, Entendi. há uma mudança de pessoa. Há uma mudança de pessoa. Tá bom? Exatamente. É como se a gente fosse fazer uma fofoca. Aí muda os pronomes. Exatamente. É isso aí. Só que um detalhe, você não muda somente os pronomes, como também você muda os verbos, os tempos verbais. Então, a partir do momento em que você sabe que a questão do essa passa a ser aquela e a questão do está passa a ser estava, você já consegue eliminar três alternativas. Três alternativas. Então, isso é muito bom. Tá? Então, é muito bom mesmo esse tipo de construção. Vamos ver aqui agora o que é que reserva para a gente a quinta questão, se vai ser necessário ler o período todo, a questão inteira. Olha, é um texto pequenininho, dá para a gente ler, é um texto gostoso. Vamos lá, de Fernando Sabino. A banca adora coisa de Fernando Sabino, de Marta Medeiros. O estranho ofício de escrever. Éramos três condenados a escrever uma crônica diária em jornal. Rubem Braga, no Diário de Notícias, Paulo Mendes Campos, no Diário Carioca, e eu, no O Jornal. Um dia, numa hora de aperto, Rubem perdeu a cerimônia. Será que você não teria uma crônica pequenininha, para me emprestar? Procurei uma e lhe cedi uma que talvez servisse. Tempos depois, chegou a minha vez e perguntei ao Rubens se não tinha uma crônica usada para servir este seu amigo, pois não é que ele me passou a crônica que eu lhe havia cedido? Sou pobre, mas não sou soberbo. Ajeitei a crônica como pude, toquei-lhe os remendos. De toda a crônica que publiquei na vida, houve sempre um leitor para achar que era melhor e outro a pior que já escrevi. Nunca me esqueci do dia em que o Carlos Castelo Branco me disse: eu, se fosse você, parava um pouco. Essa sua última crônica estava de amargar. Parei 2 anos por causa disso. Quando recomecei, vez por outra, recalchutava um escrito antigo, falta de coisa melhor. Até que chegou o dia em que no meu estoque não restava sendo uma jamais publicada. Justamente aquela que o Castelinho havia estigmatizado com seu implacável juízo crítico. Pois não é que veio ele me dizer, efusivo, a propósito da mesmíssima crônica, é das melhores coisas que você já escreveu. Ou seja, ele já tinha botado para lascar, o Castelinho já tinha botado para lascar na crítica, na crônica do cara, e depois ele chegou, o mesmo Castelinho chegou e elogiou. É das melhores coisas que você já escreveu. Havia se esquecido o Mandrião, e por causa dele eu passara 2 anos no estaleiro.
Quando lhe acusei a contradição, ele não se perturbou. Agora achei boa. Ou a crônica melhorou, ou eu é que piorei. Aí está. Eu adoro essas crônicas, são muito boas. E tem uma coisa aqui que é interessante. Fernando Sabino problematiza nesta crônica a recepção dos leitores e a questão do sempre discutível gosto literário, tal como se pode depreender deste enunciado. Gente, em qual trecho nós podemos sentir a situação do gosto literário? É do recalchutar um escrito antigo na falta de coisa melhor? É de haver estigmatizado com seu implacável juízo crítico? Condenados a escrever uma crônica diária em jornal? O fato de ter perguntado ao Rubens se não tinha uma crônica usada? Ou ajeitei a crônica como pude e troquei-lhe uns remendos? O que seria para você, num trecho, nesse trecho aí da crônica, uma parte que traga para nós a ideia de gosto literário? E aí, o que é que você acha? Para eu saber como você vai entender essa linha da FCC dentro desse campo de interpretação, porque eu cheguei, como eu conheço a FCC, eu fui logo ao termo do gosto literário. Gosto literário, sempre discutível, e outra coisa, não é somente o gosto, ele colocou antes o discutível gosto literário. Então, dá para você chegar ao ponto. Tem coisas aí que realmente não tem nada a ver. Tem coisas que podem ser vistas como um conserto, um ajuste, mas que não configuram um gosto literário. Não configuram de jeito nenhum. Vamos lá. Pessoal respondendo aqui já, estou vendo aqui. Débora e Márcia responderam aqui. Vamos ver se as meninas acertaram. Recalchutava um escrito antigo, a falta de coisa melhor. Ou seja, ele está tratando aqui de uma coisa meio que vamos melhorar isso aqui, vamos mudar algumas palavras e tal, mas vamos consertar isso aqui, vamos atualizar isso aqui. Tá? Então, esse elemento aqui, pronto, é como se fossem esses produtos que a gente tem hoje, os produtos que são o quê? Esses produtos que você coloca para gente, esqueci a palavra, esqueci da palavra, vocês vão me ajudar agora. Você coloca aquele produto, aquele vidro, aquela latinha, ela foi para a palavrinha, me esqueci agora da palavrinha. Palavrinha, gente. Isso aqui é. Pronto, reciclagem. Reciclar. Isso é reciclagem. Reciclar não é gosto. Recalchutar um escrito antigo, é falta de coisa melhor. Letra C. Condenados a escrever uma crônica diária em jornal. Isso aí é obrigação. Perguntei ao Rubens se não tinha uma crônica usada. Isso aí é intimidade. Tá? Ajeitei a crônica como pude, toquei-lhe uns remendos, reciclagem também. Mas havia estigmatizado com seu implacável juízo crítico. Aí sim é a questão do discutível gosto literário. Então, aqui está esse estigma com seu implacável juízo crítico. Aí está a nossa resposta, letra B de bola. Então, aqui, olha, reciclagem. Letra C, obrigação, né? Trabalho. Obrigação. Letra D,
intimidade mesmo, amizade, companheirismo, camaradagem, e a última, reciclagem. Pronto, ok? Então, aí está para você a resposta nossa. Letra B de bola. Pronto, a banca tem feito muito isso. A FCC, durante muito tempo, eu trabalho com a FCC, tá? Não me olhem com o cara como se eu fosse a pessoa mais velha do mundo, não, tá? Mas eu trabalho com a FCC desde 1997. Isso mesmo, desde 1997. E nesse período, 97, a FCC, ela trabalhava com textos enormes, sabe? Cansativos. Hoje não, os textos dela são mais agradáveis e tal. São crônicas, são textos menores. Então, dá para você fazer uma excelente prova. Dá para você gabaritar, inclusive. Eu vou trabalhar para isso, para você fazer uma excelente prova. Tá bom? Então, o tempo vai mudando, né? Então, já se passaram quase 30 anos. Na prática, ele quis dizer o quê? Com sempre discutível gosto literário. Discutível gosto literário quer dizer que era uma coisa que as pessoas sempre olhavam assim. Por exemplo, discutível gosto musical. Eu gosto sempre de colocar um exemplo fora. O Fulaninho tem um gosto musical discutível. Um cara está ouvindo, de repente, um MPB, um Chico Buarque, e na mesma hora ouve uma música do MC Troinha. Aí eu tenho um gosto musical meio discutível. Mas, enfim, esse discutível aí está exatamente nessa situação de ele ter essa coisa implacável do juízo crítico, apesar de ser discutível, né? Mas aquilo mexia com ele, porque uma coisa é você chegar para mim, uma pessoa chegar para mim, desconhecida, e não gostar. Ah, eu não gostei dessa crônica que você fez. Mas uma pessoa próxima a mim chegar e dizer assim, que crônicazinha ruim, aí eu vou ficar super chateado, super triste. Uma pessoa que sempre elogiou minha crônica vai, entendeu? Então é isso. Ele, além dele ter esse julgamento, o gosto literário, havia também essa questão discutível, que depois ele percebeu que realmente era discutível. Ele chegou a comentar, e uma coisa que era ruim, depois ele disse que era maravilhosa, o Castelinho. Diga aí. Vamos aqui a outra questãozinha aqui para nós. Concordância verbal sempre presente em todas as provas da banca FCC. Sempre. Então, vamos lá. Ele quer a correta. Essa aqui, ela tem quase 30 anos de existência, esse enunciado. Esse enunciado, tá? Então, é comum haverem, já está errado. Por que está errado? É o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, ficando sempre na terceira pessoa do singular. Então, é um verbo impessoal. Não vai ao plural. Não cabem, a banca adora o verbo caber, tanto em regência como também em concordância. Normalmente, eu percebo que ela utiliza o verbo caber com o sujeito que a gente chama de sujeito oracional. Quando o sujeito é oracional? É quando ele é formado por uma oração, um verbo. E quando ele for oracional, o verbo estará sempre no singular, o verbo que o solicitou. Então, olha, não cabem aos cronistas. O que é que não cabe? Para achar o sujeito, você vai perguntar aqui, olha. O que não cabe? Recusar essa troca de crônicas. Então, isso aqui vai ser o
sujeito oracional. Esse sujeito oracional, ele deixa esse verbo aqui na terceira pessoa do singular. Sujeito oracional, que você pode substituir, inclusive, pelo termo isso. Isso não cabe aos cronistas. Tá bom? É isso. Quando lhes falta a inspiração de textos criativos. Então, o erro só foi esse aí do não cabe. Bem, tem que ser não cabe. Porque recusar é verbo e funcionando como sujeito é sujeito oracional. Letra C. São de supor. Esse verbo ser está concordando com o quê, pelo amor de Deus? Porque, olha, a oração terminou aqui, no supor. Por que a oração terminou aí, Éder? Porque o que começa sempre uma nova oração. E que nova oração é essa? Que os cronistas dediquem-se sempre a escrever textos originais, eximindo-se de repeti-los. Isso aqui você pode substituir por isso. É de se supor isso. Então, esse verbo ser não está concordando com seu ninguém no plural. Então, tem que ficar é. É de se supor isso. Esse que, ele é uma conjunção integrante, iniciando uma oração que é de sujeito oracional também. Tá bom? Então, aí está para você esse elemento de sujeito oracional. O sujeito oracional ele pode vir com o verbo no infinitivo, ou ele pode vir com a conjunção integrante e depois o verbo conjugado. Aí está, tem que ser é de se supor. Então, nem foi letra A, nem B, nem C. Letra D, inclui-se. Inclui-se é porque algo é incluído. O que é incluído entre os hábitos dos cronistas? Camaradas, há possibilidade. Ô, Heber, por que eu não posso concordar com hábitos? Você deve estar perguntando isso para mim. Você não pode concordar com hábitos porque esse entre aqui, ele é uma preposição. Não existe sujeito iniciado por preposição. Cronistas, olha o que é que vem antes de cronistas. Uma preposição também. Quem é que está livre de preposição aqui? A possibilidade, que vem com artigo. Então, a possibilidade está no singular, do mesmo jeito que inclui-se. Por isso que a nossa resposta é a letra D de dado. É isso aí. E letra E. Novamente, vamos fazer o mesmo raciocínio. Vê-se nas reações espantadas de Sabino. Olha, nas reações espantadas não pode concordar com vence. Vence não pode concordar com reações. Porque nas, o que é o termo nas? Preposição em mais artigo as. Então, não pode. Sujeito não pode iniciar com preposição. Sabino, de Sabino também não. Olha quem está livre de preposição aqui. O inconformismo. O inconformismo é sujeito que está no singular. Logo, aqui vai ficar vê-se. Vê-se é a forma correta. E não vê-se, por conta de o inconformismo. Então, nossa resposta, letra D de dado. É isso aí, gente. D de dado, a questão de concordância aí para vocês. E aí, todo mundo compreendeu direitinho? Professor, na letra B, esse falte não está errado, não. Não, porque esse falte, ele está concordando com o sujeito que está no singular. Vou olhar aqui para ti agora, tá? A inspiração. Está concordando com a inspiração. Quando lhes falta inspiração. Tá? Então, a inspiração é o sujeito de falte. É isso. Ok, gente? Então, maravilha. Questãozinha de pontuação. Por incrível que pareça, eu acho pontuação na FCC um dos assuntos mais simples. Sério mesmo. Eu não estou querendo assim, passar pano para a pontuação nem para a FCC. Mas é um dos assuntos mais simples que ela tem trabalhado hoje. Tá?
É um dos assuntos mais simples. Olha, veja aqui. Nesse texto é um posicionamento de lugar, é o local, é a localização. Então, isso é um termo adverbial. Se tem uma vírgula depois de nesse texto, você vai ter que pôr uma vírgula antes também, para demarcar como um termo adverbial deslocado. Então, já está errada a letra A aqui, tá bom? Já está errada a letra A. É imperioso, nesse texto, tá? Considerar que o destino impõe-se a nós com a severidade de quem é forte diante do fraco. Com a severidade de quem... Com a severidade, tudo bem, porque é o modo de quem é forte diante do fraco. Como esses dois elementos aqui, eles se complementam, forte e fraco, não deveria ter essa vírgula aqui, tá bom? Depois de forte. Letra B. Estarão mais seguros aqueles que, com sensatez é um termo adverbial de modo, tá? De modo. Então, se é um termo adverbial de modo, você deixa os dois entre vírgulas. E ele está deslocado aí do verbo avaliar, tá vendo? Com sensatez. Perfeitamente. Aqui o uso da vírgula dele está certinho. Avaliarem a força de seus limites, uma vez desafiados pelo destino. Avaliarem a força de seus limites. Vamos organizar aqui, por favor. Esqueça o com sensatez. Vamos ler como é que vai ficar. Estarão mais seguros aqueles que avaliarem a força de seus limites. Esse com sensatez é o modo. Se ele veio antes do verbo, você colocou as duas vírgulas, uma antes e uma depois. Por isso que está correto. E essa vírgula de uma vez desafiados pelo destino, seus limites, uma vez desafiados pelo destino, é quando desafiados pelo destino. Tá? Você tem aí um termo subordinativo, um termo com ideia de tempo, tá bom? Então, é diferente de uma vez que, tá, gente? Uma vez que é causa, uma vez é tempo. Então, a resposta nossa, letra B de bola. Maravilha. Letra C. Tem uma coisa que eu sempre digo, não há vírgula entre sujeito e verbo e complemento. Coube a Sêneca transmitir a quem? Isso aqui é objeto indireto. Não há vírgula entre sujeito e verbo. Então, já elimina aqui. Aos seus contemporâneos, lições e virtudes que, surpreendentemente, foi o que eu falei, surpreendentemente é um advérbio. Se é um advérbio, se tem uma vírgula aqui depois dele, tem que ter uma vírgula antes dele. Tá? Letra C errada. Letra D. Talvez Sêneca se inclua entre os sábios confiantes nos preceitos que nos desviam da tentação do inalcançável. Talvez se inclua entre. Esse entre aqui, ele está ligado a se incluir. Está no processo aqui de regência. Então, você não pode cortar a regência. Não pode ter essa vírgula. Logo, a letra D, ela não pode ter vírgula alguma, ela não precisa de vírgula alguma. E a letra E, entendendo nossa alma, que não tem essa vírgula, como uma região de flutuações íntimas, tudo bem. Isso aqui é uma oração reduzida de gerúndio, olha. Entendendo nossa alma como uma região de flutuações íntimas, vírgula, deveríamos atentar sempre, olha, atentar para quê? Para evitar tais dissipações. Então, aqui está nosso erro, foi depois de alma, porque é uma oração reduzida de gerúndio, e ela, como iniciou o período, ela vai até aqui. Você usa vírgula quando ela termina, e ela termina em íntimas. Então, a nossa resposta foi a letra B de bola,
É um conteúdo bonitinho, é um conteúdo que é necessário ter, claro, eu vou trabalhar esse conteúdo. Tá? Tem muita gente que tem problema de pontuação, mas o problema de pontuação ele está muito associado, gente, muito associado mesmo à questão ligada à sintaxe. Ou seja, a pessoa tem de saber o que é sujeito, o que é objeto direto, o que é objeto indireto. É isso que tem a acontecer e eu percebo que as pessoas não têm esse domínio. Por isso que elas erram. Porque as vírgulas, eu sempre digo, elas não têm nada a ver com a sua respiração. Tá bom? Agora vem aqui mais um elemento para nós. Considere as seguintes afirmações. Sendo historiador, ou seja, ele é historiador, ele escreveu uma autobiografia. Sua autobiografia tem interesse histórico. Sua autobiografia inscreve-se no século XX. Vamos deixar bem claro. Ele escreveu uma autobiografia. Ele, sendo historiador, escreveu uma autobiografia, falar sobre a pessoa mesmo. Só que ele inscreveu no século XX, desculpa, século XX, eu disse 18, não foi? No século XX. Tá? E ela tem interesse histórico. Ela tem interesse histórico. Tá? Ela é inscrita no século XX, mas ela tem interesse histórico. Cuidado para você não errar aqui as construções. Tá? Não errar essas construções. Vejamos. Ele começa dizendo assim: uma vez sendo historiador, ele escreveu sua autobiografia histórica escrevendo-se. Já está errado aqui. Por quê? O que é que temos de errado aqui, Hebe, que eu não estou vendo? Nós temos uma oração com gerúndio, gente. A oração com gerúndio você precisa. Oração reduzida de gerúndio, você precisa utilizar uma vírgula antes. Seja em qualquer posição que ela estiver. Você percebeu que ainda há pouco nós tivemos uma que veio no início. Quando ela terminou, eu coloquei uma vírgula. Tá? E quando ela vier no final, oração reduzida de gerúndio, você põe uma vírgula antes dela. Tá bom? Então, aí está a letra A, tem um erro de pontuação. Letra B. Não obstante tenha escrito, novamente a banca traz para a gente uma situação aqui de concessão. Não temos nenhum elemento aqui que dê uma ideia de oposição ou adversidade. Bem, o cara é historiador, escreveu uma autobiografia. A autobiografia dele tem interesse histórico. E a autobiografia foi escrita no século XX. Só isso. Só isso. Aí ele colocou aqui, não obstante tenha escrito uma autobiografia. Aí, para piorar, o historiador comporta seu interesse no século XX. Seu interesse, não. Ela foi inscrita no século XX. Tá bom? Então, errada a letra B. Tá? Olha aí. Letra C. Em razão de ser historiador, esse autobiógrafo soube inscrevê-la com interesse histórico no século XX. De jeito nenhum. Não teve interesse histórico no século XX. Tá? Ele fez com interesse histórico. Só que ela foi inscrita no século XX. E não que o interesse tenha sido no século XX. Tá? Olha aqui. Olha a letra D. Ainda que seja, está dizendo que vai vir o quê? Algo oposto. Não cabe, não tem nada oposto aqui.
foi escrita sua autobiografia de interesse histórico no decorrer do século XX. Então, esse ainda que já está errado. A resposta só pode ser letra E. Ele é historiador e acabou escrevendo uma autobiografia com interesse histórico, vírgula, inscrita no século XX. Está vendo? Basta você observar as informações que estão aqui. Somente e nada mais, gente. Só e somente. Maravilha? É isso aí, para que você compreenda direitinho esse elemento. Ok? Maravilha? Todo mundo compreendeu aí? Veja como a banca tem pedido isso agora, em 2025. Tem pedido demais até, tá bom? E ela deve entrar para o início de 2026, pelo menos o primeiro semestre, com essa mesma linha também, tá? Então, você vai estudar muito isso comigo. Interativo demais. Aí tem aqui um texto. Tem aqui um texto. Aí a banca diz o seguinte. É algo que está no terceiro parágrafo. Vou explicar a vocês aqui a questão da coesão textual. Do ponto de vista da coesão textual, a construção, por um lado, por o outro, do terceiro parágrafo, tem como função. Preste atenção, gente, para que você não erre de jeito nenhum. O terceiro parágrafo está aqui, olha. Está aqui o terceiro parágrafo. Olha. Eu sempre aconselho que você leia desde o início, tá? Era uma época em que aceitávamos pacificamente nossa condição de plateia, até que se inventou o conceito de interatividade e as ferramentas para exercê-la. Exercê-la é exercer a interatividade. Aí você me pergunta, sim, Heber, mas não tem nada a ver. Ele está querendo saber de interatividade, não. Meu amigo, sempre olhe para o período anterior. Sempre olhe para o período anterior. No período anterior, vocês viram que eles estão falando sobre interatividade. Por um lado, a sociedade se democratizou, todos passaram a ser ouvidos, diminuiu a distância entre patrões e empregados, produtores e consumidores. As relações ficaram mais funcionais. Por outro, o uso dessas ferramentas acabou evoluindo para a maledicência e a promiscuidade virtual. Este período que vem depois de exercê-la, ou seja, que começa que por um lado e por um outro, ele nada mais é do que uma progressão textual que vai falar sobre interatividade. Gente, se ele vai falar sobre interatividade, qual vai ser aqui o gabarito da nossa questão? De acordo com o que eu expliquei a você, e a banca diz que é coesão textual. E aí? O que é que você me diz? O que é que você me fala dessa nona questão? Tá vendo? As pessoas ficam desesperadas quando, na verdade, a banca diz o assunto que é coesão textual. Coesão textual, basta você voltar um pouquinho e chega lá. Nossa resposta só pode ser a letra B. Estabelecer oposição entre os benefícios e os prejuízos da interatividade. É isso aí. É isso aí. Então, olha, ficou aqui o benefício, a sociedade, todos passaram a ser ouvidos, diminuiu a distância entre patrões e empregados, produtores e consumidores, e, por outro lado,
O uso dessas ferramentas acabou evoluindo para a maledicência e a promiscuidade virtual. Ou seja, o fator que não foi positivo foi um prejuízo. Então, resposta à letra B de bola. Vê que maravilha? Tá vendo? É isso. Questão 2025. Todas essas questões são de nível superior, tá? Ou seja, são questões de qualidade. E a última questão nossa. E não invejemos as criaturas que estão mais alto. O que parece altura é também precipício. O que parece altura é também precipício. Numa nova redação, a frase acima manterá sua correção e sua coerência, ou seja, permanecerá correta e coerente, caso você substitua esse segmento sublinhado por o precipício ilude quanto à sua altura, assemelha-se ao que é alto, tudo que pode cair, precipita-se de tão alto quanto parecia ser, a ilusão da altura leva à grande queda, ou a precipitação supõe a maior altura. E aí, gente, o que é que vocês me dizem? Eu achei essa questão muito, muito, muito boa. Muito, muito boa mesmo. Eu gostaria. Vocês podem colocar aqui, podem errar, não tem problema algum. Vou comentar cada item desse. Gostaria de que vocês pusessem aqui. Eu sei que vão ficar entre duas alternativas. Eu tenho certeza de que. Tá vendo? Eu estou aqui vendo, sabia disso. Exatamente, Vitor. Fica-se sempre entre essas duas. Mas vamos lá. Vamos aqui conversar a respeito disso aqui agora. Olha, o precipício ilude quanto à sua altura. Primeiro, o precipício, ele não é alto não, hein? Aqui não está dizendo que o precipício é alto, não. Está dizendo que o que parece altura é também precipício. É também buraco, tá? É também profundo. Então, a letra A já está fora. Assemelha-se ao que é alto, tudo que pode cair. É muito parecido com a letra A, né? Muito parecido mesmo com a letra A. Assemelha-se ao que é alto, tudo que pode cair. Esse assemelha-se com o que parece, na verdade, também não são sinônimos, tá bom? Tá? Então, deixar claro. Precipita-se de tão alto quanto parecia ser. Que é isso. Em momento algum ele falou aí do que pode cair, né? E do que pode cair, do que tem ali a ideia do profundo. Não cabe. Letra D. A ilusão da altura leva à grande queda. A grande queda é exatamente o precipício. Então, o que parece altura é também precipício. A ilusão da altura leva à grande queda. Perceba que ele não diz que os dois são iguais em altura. A pessoa se ilude achando que está na altura, mas, na verdade, aquilo dali pode levá-la a uma queda. Não dizem, quanto maior a altura, maior a queda? É isso. Então, a resposta, letra D de dado. Letra E, pelo amor de Deus, né? Precipício é uma coisa, precipitação é outra. É o quê? É chuva?
milímetros. Quantos milímetros choveu? Então, de forma alguma, não cabe aqui. Aí eu coloquei aqui para vocês, gente, olha só. Além desses conteúdos que nós vimos, que a banca FCC cobra de forma recorrente vozes verbais, reescrita de textos, regência, semântica de tempos verbais, interpretação de textos e uso dos pronomes, além de outros pontos que estão no edital, mas são cobrados com menor escala. E aí? Você está pronto? Está preparado? Não entendeu o erro da letra B? Alguém chegou para mim e disse agora que não entendeu o erro da letra B. Está dizendo que assemelha-se ao que é alto, tudo que pode cair. Ele não falou aqui, ele está dizendo que tudo que é alto pode cair. Tudo que é alto pode cair. Só que, na verdade, a ideia não é essa. Ele está dizendo que a ilusão da altura leva à queda. A ilusão é você achar que está lá em cima. Por isso que eu coloquei aquele ditado que diz, né? Quanto mais alto você está, maior a queda. É isso, tá? Não é a questão do assemelha-se ao que é alto, tudo que pode cair. Não, às vezes a coisa está alta, mas não pode cair, não. Tá? Então, é isso aí. É a questão da ilusão mesmo. Sim, eu estava falando aqui sobre essa situação. Olha, além desses conteúdos, a banca FCC cobra de forma recorrente vozes verbais, reescrita de textos, regência, semântica de tempos verbais, interpretação de textos e uso dos pronomes, além de outros pontos que estão no edital, mas são cobrados em menor escala. E aí? Vamos gabaritar comigo? Vamos gabaritar comigo isso aqui? Vamos detonar nesse negócio, porque eu sou muito suspeito para falar da banca FCC, que eu gosto demais, demais mesmo, dessa banca. Principalmente na minha disciplina, ela sempre teve um respeito absurdo pela língua portuguesa, um respeito muito grande, sabe? Eu tenho uma admiração, eu posso dizer aqui, já que a banca FCC, e eu estou dentro do campo da FCC aqui, agora conversando com vocês, eu posso dizer que ela e a banca Sebrasp são as minhas bancas preferidas, mas eu ainda coloco a FCC em primeiro lugar. Eu coloco a FCC em primeiro lugar. Tá? E já na terça-feira da próxima semana, a gente já começa com verbo, para valer a primeira aula com verbo. Para valer mesmo. Tá? Próxima semana, primeira aula, dia 4, estarei aqui com vocês, ao vivo. Quem está matriculado, já com verbo. Que aí você já sabe o que é que vai ser necessário estudar. Já dê uma olhadinha, se você quer passar no concurso, dê uma olhadinha antes, para a gente começar, a gente discutir bastante, fazer uma discussão boa, vai ser muito bom. Eu quero participação, muita participação, e eu tenho certeza de que você conseguirá. Temos sim, Daiane, pode falar comigo, tá? Silvinha também pode falar comigo. Temos sim, pode falar comigo lá no 1530, 8860-1530, tá? Gente, um grande abraço para vocês e aos que estão matriculados, vocês não perdem por esperar, porque eu preparei um curso maravilhoso para a gente. Maravilhoso mesmo. Vocês vão ver, tá? Muito bom mesmo. Aqui a coisa vai ser, tá? E, claro, eu quero aprovação, gente. Eu preciso de aprovação. A continuação do meu trabalho ao longo desses 30 anos, ela se deu exatamente por conta de aprovação, da aprovação dos meus alunos. E eu tenho certeza que muitos deles muitos de vocês vieram indicados por eles.
tá? Vamos embora. Beijão para vocês. Deus abençoe.